Vamos esperar até as 6h35 para dar um tempinho para o pessoal que está tentando pelo YouTube migrar para cá. E aí já iniciamos. Ok, vamos aguardar então. Eu estou compartilhando aqui com algumas pessoas que pediram. Tá certo. Luciana Matos. Não sei quem de vocês ficou com aquele vídeo de abertura. Eu acho que a Ana Carolina, Sim. o Otávio, consegue daí, quando for iniciar, os momentos iniciais, podia colocar aquele vídeo de 3 minutos. Eu tenho. Tá, perfeito. Droga! Tem uma estrada aqui que eu tenho que atravessar. Bom, pessoal, acho que podemos ir iniciando. Gostaria de dar uma boa noite a todos. Meu nome é Ana Carolina, faço parte da equipe responsável pelas escolas missionárias do Emaús Porto Alegre. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso querido palestrante, o Padre Maurício Jardim, que está diretamente de Brasília falando conosco hoje. O Padre Maurício Jardim foi assessor da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Porto Alegre de 2002 a 2007, missionário em Moçambique de 2008 a 2012 pelo projeto Igreja Solidária do Regional Sul 3, pároco em 3 paróquias da Arquidiocese de Porto Alegre, Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Caravaggio. Só um minuto. Nossa, tá dando um eco aqui. Só um minutinho. Oi, melhorou? Melhorou. Pároco em 3 paróquias, então, da Arquidiocese de Porto Alegre, Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Caravaggio, São Vicente Pai dos Pobres, e vigário paroquial de São Vicente e Santa Terezinha. Orientador espiritual do curso propedêutico em 2014 e 2015, coordenador da Pastoral Presbiteral da Arquidiocese de Porto Alegre desde 2013 e vice-coordenador do Sul 3, nomeado em novembro de 2015 como animador vocacional da Arquidiocese de Porto Alegre e, posteriormente, em março de 2016, foi nomeado diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias, POM, missão que executa atualmente.
Padre, de antemão, a gente gostaria de agradecer pela tua disponibilidade. No início do ano, a gente mapeou o sínodo como um tema de interesse para as escolas, mas não foi uma tarefa simples de conseguir palestrante, porque a gente queria alguém que tivesse se envolvido pessoalmente no sínodo. Inclusive, cabe um agradecimento ao Padre Márcio Andrade, da Paróquia Auxiliadora, que foi quem nos colocou em contato com o senhor. A gente ficou muito feliz com o teu sim. As nossas palestras, na verdade, costumam ser presenciais, mas desde o mês de março, em função da pandemia, a gente teve que se adaptar ao formato online. E se teve algo de positivo em tudo isso, foi nos fazer recorrer mais à tecnologia, possibilitando a aproximação de quem não está tão perto fisicamente. Graças a isso, a gente está podendo unir Porto Alegre e Brasília hoje. Então, novamente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite. Então, eu que agradeço esse convite de poder me encontrar com vocês nessa noite de domingo. Eu sou daí mesmo, então, do Rio Grande do Sul, como a Ana já recordou. Eu nasci em Sapucaia do Sul, minha cidade. Eu tenho já 20 anos de padre e já estou 4 anos morando aqui em Brasília para um serviço nacional nas Pontifícias Obras Missionárias. Pontifícias porque são obras do Papa. São 4 obras pontifícias, que é a Infância e Adolescência Missionária, a obra Propagação da Fé, União Missionária e São Pedro Apóstolo. Nós colaboramos com o Papa na solicitude que ele tem por todas as igrejas, todas as dioceses, na animação missionária. Nosso trabalho é de recordar a igreja de que ela é missionária por natureza. A missionariedade faz parte da identidade, o DNA da igreja. E nós temos esse trabalho de colaboração com o Papa nesta obra. Anualmente eu participo de uma assembleia em Roma, e este ano também foi uma assembleia virtual, sempre no mês de maio, e tenho essa oportunidade sempre de um encontro pessoal com o Papa, para dentro dessa assembleia o Papa nos dirige uma palavra e recebe cada um de nós. E o ano passado, 2019, eu fui nomeado para participar do Sínodo para a Amazônia. Então, tive esta graça, né, de poder participar do processo de preparação do Sínodo, a Assembleia Sinodal, que foram 21 dias em Roma. Um parênteses aqui, até tomei chimarrão com o Papa na Assembleia Sinodal. No primeiro dia eu estava assim meio com receio de levar o chimarrão para a reunião com o Papa, que quem preside o sínodo é o Papa. Aí eu arrisquei, levei o chimarrão, e logo ele avistou que havia uma pia de chimarrão ali pelos corredores, e quando ele tomou chimarrão, no primeiro dia ele disse, então eu vou aceitar um chimarrão de manhã e o outro de tarde, um mate, ele disse. Então eu tive essa graça também de uma proximidade um pouco maior através do chimarrão. Realmente o Papa é próximo de todas as pessoas. Ele, nos intervalos da Assembleia, tinha 4 sessões no mesmo dia, 4 momentos, ele presidindo o sínodo, na aula sinodal. E nos intervalos ele estava junto conosco e entrava na fila do cafezinho, conversava com cada um, e sempre com aquele espírito bem humorado, muito simples, muito próximo das pessoas. Então, eu tive essa graça no mês de outubro do ano passado de estar dentro dessa Assembleia Sinodal. Então, é um pouco uma introdução da noite de hoje, né? Nós vamos conversar, então, não só sobre a Assembleia Sinodal, nós vamos falar de um todo, dos 3 momentos de preparação da Assembleia, e depois a exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia. Em 3 momentos nesta noite que eu pretendo compartilhar. Muito bacana. Vamos dar início ao nosso conteúdo, então. A gente pede que todos mantenham seus microfones desligados durante a transmissão. A gente vai passar um vídeo que o Padre Maurício compartilhou conosco no início. Eu preparei um roteiro com algumas perguntas, mas eu também gostaria de convidar todos a utilizarem o chat para colocar suas dúvidas, que a gente vai ficar monitorando e para tirar as dúvidas de todo mundo. Otávio, tu pode transmitir o vídeo, por favor?
Uhum. Está sem áudio. Parece que está sem áudio, né? Para mim não está chegando o áudio do vídeo. Tá sem áudio. Dá uma voltadinha aí para a gente poder ouvir o conteúdo. De novo. Acho que já teria um áudio aí. Não sei como fazer então. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo, mas o vídeo não. Ué. Quando tu compartilha a tela, tem uma opção que fala em compartilhar o áudio do computador também. Tá. Vamos tentar de novo então. Compartilhar o som do computador, é isso? Isso. Vamos mais uma vez. Francisco dissera quando abriu o Sínodo dos Bispos para a região amazônica. Uma assembleia que não é um parlatório, mas um lugar de escuta do Espírito Santo. Aqui, dentro dos muros do Vaticano, o fogo soprou, mudando as perspectivas, mostrando a direção. O grito da Amazônia surgiu da escuridão da floresta para alcançar a luz do mundo. O grito dos descartados, presos nas cordas de uma vida precária, sob constante ameaça de predadores, sem respeito por seus direitos e pela criação. Descartados, dos quais muitas vezes nos distanciamos, chegando ao ponto de desprezar suas tradições. E quante volte, anche nella Chiesa, le voci dei poveri non sono ascoltate. Quantas vezes também na igreja as vozes dos pobres não são ouvidas e talvez sejam ridicularizadas ou silenciadas porque são incômodas. Peçamos a graça de saber escutar o grito dos pobres. É o grito de esperança da igreja. Fazendo o nosso seu grito, também a nossa oração atravessará as nuvens. Uma igreja unida, portanto, diante da dor e dos desafios apresentados pela Amazônia, coração biológico do mundo habitado por 2,5 milhões de indígenas. Desafios pastorais, culturais e ecológicos que requerem, lê-se no documento final do Sínodo, uma conversão integral e sinodal. Nesses novos caminhos, se pede mais escuta à voz das mulheres. Estuda-se um rito amazônico que se somaria aos 23 ritos já presentes na igreja. O anúncio do Evangelho é urgente, mas deve ser entendido, assimilado e compreendido por essas culturas. Falou-se de leigos, de sacerdotes, de diáconos permanentes, religiosos e religiosas. Devemos centrar-nos precisamente neste ponto. E falou-se do que eles fazem. Reforçar também isso. Assumo o pedido de chamar esta comissão ou de reabri-la com novos membros para continuar a estudar como existia na igreja primitiva o diaconato permanente. Uma abertura importante, fruto da paresia e escuta. Também desejada por aqueles que participaram do sínodo, como a peruana Lucero Guilhem Cornejo. Como igreja, creio que deve haver uma maior abertura para que haja também muito mais participação, e este sínodo já o está fazendo, mas temos de avançar um pouco mais. Muito obrigado de coração. Perdoe-me a petulância e reze por mim. Obrigado. Outra linha da tabela é acerca da imagem de Santa Bárbara, entalhada com
De volta ao senhor, padre. Então, esse pequeno vídeo feito pela Vatican News para ilustrar um pouco esta em péssimas condições de navegação. Eu acho que tem algum áudio que está aberto, está entrando um som. Pessoal, por favor, mutem os microfones. Isso, ok. Obrigado. Então, sínodo, a palavra sínodo que significa caminhar junto. É um caminho convocado pelo próprio Papa, sempre ele que preside a Assembleia Nacional. Ele é um instrumento de escuta que envolve todo o povo de Deus. Poderia escrever uma exortação apostólica sem o sínodo, sem consultar, mas ele escolhe esse instrumento, que é o instrumento de consulta, de escuta de todo o povo de Deus sobre um determinado tema. Existem pelo menos 3 tipos de sínodo. Existe o sínodo ordinário, os sínodos que o Papa convoca sobre temas que envolvem a igreja no mundo inteiro, como o sínodo, por exemplo, da juventude, o sínodo da família, o sínodo da evangelização, da palavra de Deus. Foram sínodos que eram temáticas que envolvem todos os países, todas as dioceses. Existem os sínodos também extraordinários, que é fora daquele caminho ordinário, e os sínodos especiais. Esse sínodo para a Amazônia é considerado um sínodo especial. Ele é especial porque ele diz respeito a um território muito específico, que é a Amazônia. É as preocupações do Papa sobre os países que envolvem a Pan-Amazônica, que são 9 países, e todos o episcopado, que são chamados os padres sinodais, são todos os bispos dessas dioceses da Amazônia. Só no Brasil, nós temos 57 dioceses que estão dentro do território amazônico. Então, todos esses bispos das 57 dioceses foram convocados pelo Papa para a Assembleia Sinodal. Além dos bispos, que são os padres sinodais, tem os auditores, aí eram cristãos leigos, leigas, religiosos, padres. O grupo também de peritos e pessoas da região pan-amazônica, desta igreja do território amazônico. Eu fui convocado pelo Papa para entrar no sínodo como um perito no tema da missionariedade. Devido ao trabalho que eu realizo nas Pontifícias Obras, o tema que eu tenho me aprofundado é sobre a missão da igreja, a identidade missionária da igreja. Então, eu pude contribuir no sínodo como perito. Nós éramos um grupo de 25 peritos de várias partes do mundo. Cada um numa especificidade, ajudando o Papa na elaboração desse documento final do sínodo. Nós, peritos, nós não tínhamos uma voz ativa dentro da Assembleia do sínodo. E o sínodo sempre, cada padre sinodal tinha um tempo determinado, 4 minutos, para expor os seus relatórios, aquilo que eles escutaram nas suas dioceses. Os auditores também tinham palavra e os peritos, eles anotavam. Nós participamos do sínodo como ouvintes e anotando todos os apontamentos e fazendo um síntese, entregando para a comissão de secretaria do sínodo. Então, o sínodo é instrumento de escuta, que o Papa se utiliza para escutar todas as igrejas. Um documento Episcopalis Communion, que é um documento também da Santa Sé, define bem o que é o objetivo de um sínodo. Eu vou ler literalmente aqui o que está no Episcopalis Communion número 6. Para os padres sinodais, pedimos, antes de mais nada, do Espírito Santo, o dom da escuta. Escuta de Deus até ouvir com ele o grito do povo. Escuta do povo até respirar nele a vontade de Deus que nos chama. Veja que a palavra escuta, ela é determinante num sínodo. É um caminho todo que se faz em várias etapas
de escuta, e depois o Papa é que vai decidir quais são os rumos para a Igreja depois de fazer todo esse processo de escuta. Então, é importante essa introdução para ver quem participa de um sínodo, né? São bispos, são peritos, são auditores, são pessoas da região da Amazônia, e sempre está lá na mesa da presidência do sínodo o próprio Papa. Se surgir, Ana, alguma questão assim que importante, eu me coloco à disposição também, se alguém quiser no chat deixar uma questão, isso pode nos ajudar. O processo sinodal, desse processo que eu participei, ele se desdobrou em 3 momentos. Até antes disso, eu posso dizer o seguinte, que existiu o sínodo real lá dentro do Vaticano, e também eu percebi que existia um outro sínodo paralelo, que era o sínodo da mídia. E muita confusão que foi criada ao redor do sínodo, muitos temas polêmicos, parecia que lá dentro daquela sala sinodal, que tinha 185 pessoas, que haviam pessoas disputando, uma disputa ideológica, uma disputa sobre temas, que a mídia se fixou basicamente em 2 temas, né? As notícias foram a ordenação diaconal de mulheres e a ordenação de homens casados. Esse era o sínodo da mídia, era o sínodo das redes sociais, e muitas críticas vieram ao Papa sobre o sínodo. Mas eu digo para vocês, como participante da Assembleia, que este não era o sínodo real. O sínodo real era um ambiente, junto com o Papa, de muita serenidade, de muito diálogo, de muito respeito um com o outro, de escuta. Esse era o sínodo lá, de um trabalho muito sério, um trabalho muito empenhativo. E aquilo que eu via nas redes sociais, eu digo, não pode ser. Eu estou dentro de uma assembleia, estou vivendo uma coisa que não bate com aquilo que as redes sociais, os youtubers e aqueles que criticam o Papa, criticam a Igreja, costumam sempre colocar na pauta, né? Então, eu gostaria de falar para vocês isso. Eu, como participante do sínodo, eu percebi que existia um sínodo real e um outro virtual. A primeira fase, então, é a fase preparatória do sínodo, que se chama um documento lançado, um documento de estudo que se chama Instrumento Labores. É um texto que ajudou na preparação e na escuta de todas as pessoas das igrejas da Amazônia, sobretudo os povos indígenas, os ribeirinhos, os povos originários. Essas 57 dioceses do Brasil todas foram escutadas e nasceu esse documento de preparação. Esse documento aqui, ele não é um documento do magistério da igreja. As pessoas, quando leram esse documento, fizeram muitas críticas ao sínodo, achando que aqui já se tratava de uma palavra oficial da igreja. E não é uma palavra oficial, é um documento de estudo, o nome já diz, Instrumento Labores. Então, se chama de um texto mártir, é um texto que sofre muita crítica, é normal que isso aconteça, mas ele é um documento muito importante no caminho sinodal. Então, esta fase preparatória do sínodo, ela começou no dia 15 de outubro de 2017. Vocês lembram que no Brasil houve muita crítica em relação ao sínodo, porque era aquele momento das queimadas na Amazônia, e aí associaram esta resposta do sínodo com as queimadas e assim por diante. Não tinha nada a ver, porque o sínodo já foi convocado em outubro de 2017. A inauguração do sínodo, a abertura dos trabalhos, se deu com uma visita do Papa Francisco a Porto Maldonado, no Peru. No dia 19 de janeiro de 2018, o Papa visita uma região da Amazônia, se encontra com os povos indígenas e ali, naquele momento, se dá a abertura da escuta, de um caminho de escuta para o sínodo. A escuta que eu estou falando, que foi realizada em todos esses 9 países, envolveu 87 mil pessoas. Foram ouvidas em assembleias diocesanas, assembleias paroquiais, instrumentos assim que as pessoas respondiam para contribuindo com o sínodo.
87 mil envolvidos. Vocês vejam que não é um grupo de 185 bispos só que define um documento. Há todo um caminho de participação das pessoas interessadas na temática. A escuta está no número 3 do documento final do sínodo. A escuta expressou o grito da terra ferida e de seus habitantes. Isso é importante, essa informação, que no vídeo o próprio Papa disse que é importante a gente escutar os gritos dos pobres, o grito da Mãe Terra, o grito da Amazônia, que sofre. Depois nós vamos aprofundar um pouco esse tema, quais são os sofrimentos que hoje tem a Amazônia legal, que envolve todos esses estados, mais de 10 estados, 57 dioceses do Brasil. Esse é o primeiro momento, é a fase preparatória de escuta. O segundo momento de um sínodo é a própria Assembleia Sinodal. O nome correto, a gente, para falar do sínodo, é Sínodo para a Amazônia. Não é Sínodo da Amazônia. Porque é uma temática que envolve cientistas, especialistas, teólogos, que contribuem com aquela região específica da Amazônia. E esse momento, então, da Assembleia Sinodal, ele aconteceu de 6 a 27 de outubro do ano passado. O clima desse sínodo, eu como participante posso afirmar que foi um clima de trocas abertas, livres, respeitosas, entre bispos, pastores da Amazônia, missionários e missionárias, leigos e leigas, representantes dos povos indígenas da Amazônia e irmãos de outras confissões cristãs. E também o Papa convida pessoas de outras denominações cristãs para estar junto na Assembleia. Eu destaco aqui as mulheres, eu vejo que aqui nessa sala, a maioria acho que são mulheres até. Que o tema das mulheres ganhou muita relevância nesse sínodo. Eram mais de 40 mulheres, é a primeira vez que um sínodo tem tantas mulheres. E quem fez a questão disso foi o próprio Papa, que quis ouvir a voz feminina. E por que isso? Porque na Amazônia, nessas 57 dioceses, quem lidera as comunidades e quem preside muitas vezes a iniciação à vida cristã, os cultos dominicais, são mulheres. Então não seria justo que não tivesse mulheres num sínodo tratando sobre a Amazônia. É dito a relevância que tem a presença das mulheres nas comunidades amazônicas. Inclusive, no sínodo a gente via assim que o Papa se dirigia muitas vezes às mulheres e valorizando sempre a presença delas. Essa segunda fase do sínodo nasceu um segundo documento, que se chama o documento final do sínodo. Eu falei do primeiro, é o documento preparatório. O documento final, ele tem 120 parágrafos. Todos esses 120 parágrafos passaram pela aprovação da Assembleia Sinodal, dos padres sinodais. Tem um momento final do sínodo que é votado sim ou não, ou com emendas cada parágrafo. Então, os 120 foram aprovados, que foram apresentados, votados, e o Papa pediu para publicar os parágrafos com os votos, para as pessoas serem muito transparentes. A gente vê que tem parágrafos aqui que são mais polêmicos, ganharam menos votos, e outros parágrafos tinham um consenso maior ao redor desse trabalho. O terceiro momento de um sínodo, eu acho que pode ser a gente dedicar um pouco mais de tempo a isso nessa nossa formação. Terceiro momento tão esperado é a exortação apostólica pós-sinodal, que se chama Querida Amazônia. É o título que o Papa deu a essa exortação. Quando termina aquela Assembleia Sinodal em Roma, existe um rito de entrega ao Papa do documento das conclusões dos padres sinodais, daqueles 185 participantes. Entregam ao Papa e o Papa faz o que quer com esse texto. Ele pode publicar, autorizar a publicação ou não.
Neste caso, o Papa autorizou a publicação integral do documento, inclusive com os votos. Ele tem um tempo de escrever uma exortação. Ele não é obrigatório fazer a exortação pós-sinodal. Isso é uma decisão pessoal do Papa. Então, o Papa, ele tinha prometido essa exortação para o Natal. Eu lembro que o sínodo, então, foi outubro. No Natal, ele queria enviar a exortação, mas não saiu. Ela demorou um pouquinho, ela só saiu 12 de fevereiro deste ano, que foi a publicação da exortação Querida Amazônia. Ok, gente? Até aí, tudo bem? Tudo certo, já temos 2 perguntas aqui. Quer A que primeira... Então, Ana, pode colocar. Tá, perfeito. A primeira pergunta é o quanto esse sínodo paralelo midiático interferiu no sínodo para a Amazônia oficial. E a segunda pergunta é por que o Papa decidiu convocar um sínodo para a Amazônia com essa temática específica. Ok, ótimo. Vamos começar pela última. Por que o Papa decidiu? Teve um momento de uma das intervenções do Papa que ele foi muito sincero. Ele disse assim, olha, se me perguntassem por que eu convoquei esse sínodo, ele respondeu, eu não saberia dizer. Eu não saberia dar uma resposta assim sistemática, categórica. Foi uma intuição do Espírito. Ele respondeu assim. Eu tinha consciência de que eu estava tomando em minhas mãos, a expressão do Papa, uma batata quente. Eu não saberia o que fazer com essa... Eu resolvi convocar um sínodo para que vocês me ajudassem a fazer um omelete, a expressão assim que ele usou, uma torteia. Um torteio, fazer desta batata quente algo positivo. Então, ele diz que é uma intuição do Espírito. Claro que o Papa escuta também as sugestões dos bispos da Amazônia. Muitos bispos da Amazônia já tinham solicitado ao Papa uma preocupação, um olhar sobre a Amazônia. Ok? Então, essa é a intuição. E a outra questão, Ana? A outra é o quanto que esse sínodo em paralelo, a visão midiática do sínodo influenciou no sínodo oficial. Eu diria que dentro da Assembleia Sinodal não houve influência desse sínodo externo, não houve um impacto nem positivo nem negativo. Mas claro que esse sínodo midiático, ele influenciou muito na mentalidade das pessoas, dos católicos, dos não católicos, começaram a desconfiar, poxa, agora a Igreja Católica, com esse sínodo da Amazônia, vai perder a sua catolicidade, a sua identidade. Eu mesmo recebi no WhatsApp muitas coisas, as pessoas perguntando, é verdade que isso está acontecendo no sínodo? Então, causou muita confusão, eu vi, assim, uma repercussão negativa, essa questão midiática do sínodo. Mas nos padres sinodais, eu não percebi que houve, assim, uma influência disso que estavam falando fora, né, do sínodo. E eu percebo também, assim, que as pessoas que promoveram esta crítica ao sínodo, não era uma coisa, assim, ingênua. Acho que tinha pessoas interessadas em realmente desprezar o Papa, os bispos da Amazônia, toda isso que o Papa Francisco vem sofrendo no seu magistério, às vezes críticas, pessoas que não entendem, e estavam juntos, eu acho, nesse momento do sínodo, aproveitaram esse momento para criticar o Papa. Mas não percebi uma influência lá interna. Podemos continuar? Sim, obrigada pelas respostas. Essa nossa introdução foi, então, fazer uma memória do caminho sinodal, para a gente entender que o sínodo ele não nasce de pessoas especialistas que sentam lá e, de repente, vão escrever um documento. Não é isso. É o instrumento de escuta, envolveu 87 mil pessoas, e essas sínteses das escutas, dos gritos dos povos da Amazônia e o grito da própria Amazônia chegou até lá, a esta Assembleia. E nasceu essa resposta do Papa.
O sínodo, ele faz recepção a 3 grandes documentos da igreja. O primeiro documento é do magistério do Papa Francisco, que é Laudato Si. Os 3 documentos são do Papa, na verdade, que influenciaram muito o sínodo. Laudato Si vocês já conhecem, que é um documento que o Papa escreveu sobre a conversão, sobre o cuidado da casa comum. Esse documento teve uma aceitação internacional, porque a igreja abordou temas de interesse da humanidade. A Amazônia, pelos encontros, congressos que tem ao redor do tema Amazônia, o Papa se colocou adiante nesta defesa da casa comum, o cuidado da casa comum. É a compreensão que o Papa tem sobre a Amazônia, que é a nossa casa. Ela não é propriedade de alguns, mas nós do Rio Grande do Sul, por exemplo, temos muita influência sobre aquilo que está acontecendo na Amazônia. As queimadas, a destruição da Amazônia chega, de certa forma, para nós do Rio Grande do Sul, esse abalo. Por isso que o Laudato Si, ele era um chamado à conversão ecológica, que esse documento nos convidou de que alguma coisa precisa mudar nos nossos hábitos para defender a nossa casa comum. E a única casa que nós temos, o planeta Terra é a casa que nós temos. Se nós entrarmos nessa lógica de destruição da natureza, dos animais, das culturas, dos povos, nós vamos para qual casa, se essa é a nossa casa? É nesse sentido que ele chamou para uma conversão ecológica. Outro documento que influenciou muito o sínodo é a exortação apostólica Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, que chamou nós todos a uma conversão missionária. Aqui vai um parênteses. A palavra conversão apareceu em todo o caminho sinodal. E nós precisamos de conversão. Conversão, mudar a mentalidade em relação aos povos indígenas, à Amazônia, à missionariedade. Então, foi esse convite à conversão missionária. Outro documento também do magistério do Papa Francisco é Episcopalis Communium, que trata do tema da conversão à sinodalidade. Sinodalidade, eu até sugiro para vocês, desta sala, de repente promover um debate, uma formação sobre o tema da sinodalidade. Uma igreja, toda ela sinodal, significa uma igreja onde todos nós caminhamos juntos. Cristãos leigos e leigas, pastorais, movimentos, dioceses, pontifícias obras, caminhamos juntos porque nós temos o mesmo objetivo, é Jesus Cristo, é o Evangelho. É isso que nos une. Nós podemos pensar diferente na igreja, mas nós temos alguns princípios que nos unem na comunhão. E esse é o princípio da sinodalidade, que vale a pena aprofundar esse tema. Padre, temos mais algumas perguntas aqui no chat. Ótimo. Pergunta do Fabrício Flores. Houve alguma influência de organismos ambientais sobre os documentos e debates do sínodo? Então, participaram do sínodo também cientistas. Organismos ambientais, assim, eu não conseguiria identificar, mas houve um prêmio Nobel da Paz, um cientista especialista em questões ecológicas, estava lá também no sínodo, dando a sua contribuição. E no grupo dos peritos, eu também vi pessoas da área, cientistas da área ecológica, biólogos e assim por diante. Então, era amparado, o sínodo tinha um amparo também desta área científica. Tá? Mas grupos organizados assim, ambientalistas, eu não vi dentro da Assembleia Sinodal. Por quê? O principal do sínodo, o sujeito principal do sínodo são os padres sinodais, que são todos bispos. São os pastores daquela região da Amazônia. Então, a preocupação, digamos, o coração das preocupações do sínodo era o tema da evangelização. Vocês viram que o tema do sínodo, do documento final, era novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral.
focado nisso, novos caminhos. Não se faz um sínodo, esse investimento que é um sínodo, todo esse processo para deixar as coisas como elas estão. Por isso se focou muito, e era uma preocupação que eu tinha no sínodo também, me perguntando quais são os novos caminhos. Depois nós vamos falar disso, se der tempo, né? Espero que nós temos que entrar nesse assunto dos novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Ok? Quando fala igreja, nós estamos tratando o tema da evangelização, da pastoral. E quando fala ecologia integral, também nós estamos nos preocupando com o território, com os povos, com as culturas daquela região especial lá da Amazônia. Os 5 capítulos do documento final nos convidaram a uma conversão. Foi esta palavra tão insistida no sínodo. Primeiro, capítulo 1 do documento final fala da escuta à conversão integral. A conversão que nós falamos aqui, muitas vezes, é a conversão pessoal. Né? A conversão de cada um de nós, a conversão de uma vida de busca da santidade, a conversão do pecado pessoal. Ótimo, isso está muito bem. É aí mesmo o ponto da conversão pessoal. O sínodo falou também de uma conversão integral. O que seria essa conversão integral? O capítulo 2 daí já entra novos caminhos para uma conversão pastoral. Isso já o documento de Aparecida dizia, que não é só as pessoas que precisam de conversão, mas a própria pastoral da igreja precisa de mudança. Uma pastoral em conversão é sair daquela pastoral só da conservação, da mesmice, da conservação das estruturas eclesiais, para uma conversão decididamente missionária. Esta saída, igreja em saída, é justamente um apelo a uma conversão pastoral. O terceiro capítulo do documento fala de novos caminhos para uma conversão cultural, as culturas, trazendo presente também toda a realidade das culturas amazônicas, o respeito também à cultura, o diálogo com a cultura, o tema da enculturação, tudo isso entrou. O quarto capítulo, os novos caminhos para uma conversão ecológica. A nossa relação com a Amazônia precisa mudar. Não pode deixar as coisas como estão, de olhar para a Amazônia só como uma fonte de recursos e de lucro e assim por diante. Ele convidava a nós a ter um olhar contemplativo sobre a Amazônia, o cuidado da Amazônia. E o quinto capítulo, novos caminhos para uma conversão sinodal. Novos caminhos sempre aparecem em todo esse caminho sinodal. Então, isso são temas principais. Tratando dessa questão do sino da mídia, a mídia que focou nesses 2 pontos muito, diria assim, não era o coração do sínodo, a questão desses 2 ministérios. Era importante discutir esses temas, mas não era o foco do sínodo. Chegou o momento do sínodo que o Papa solicitou que a gente focasse mais em 4 diagnósticos. Inclusive, ele que deu a linha para que o documento saísse nessas 4 conversões. E pediu para a imprensa, inclusive, que estava lá na abertura da Assembleia de Manhã, sempre podia entrar os credenciados da mídia. Ele pediu, olha, vamos ficar num diagnóstico que esse sínodo pode contribuir para um diagnóstico social, ecológico, pastoral e cultural. E o documento traz isso. Ele faz um grande diagnóstico da questão social, um grande diagnóstico da questão ecológica, pastoral e cultural, da realidade como um todo. Né? E uma outra intervenção do Papa que eu queria partilhar com vocês, que me chamou muita atenção. Ele quase não falava. O Papa participou também, como presidindo o sínodo, numa atitude de muita escuta. No final do dia, ou no final de uma sessão, ele tomava a palavra. E um desses dias que ele tomou a palavra, ele expressou um pouco o que ele estava sentindo com esse sínodo. Ele falou um pouco da angústia dele de que alguma coisa não estava bem. Ele diz, olha,
eu percebi que não estamos fazendo propostas totalizantes, mas nós estamos fazendo muitos remendos. Ou seja, para cada problema, para cada desafio, a gente está buscando uma resposta. Para cada problema, uma solução. Procuramos disciplinar os conflitos. Estou lendo aqui exatamente a intervenção do Papa. Pensava com remendos, pensava comigo, com remendos, nunca vamos resolver o problema da Amazônia. Problema de não ter a Eucaristia todo domingo. Vamos responder esse problema ordenando homens casados. Problema do desmatamento. Vamos resolver esse problema com ações específicas, assim. O que ele sugeriu, então? Há conflitos que não se resolvem com disciplina, mas com transbordamento, com excesso. Ele deu essa indicação de que o sínodo estava convidado a uma resposta transbordante, totalizante. E aí ele pegou também o exemplo de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus frente ao pecado? O que Jesus fez diante do pecado? A resposta de Deus diante do pecado foi a resposta totalizante, transbordante. Foi um amor incondicional que levou Jesus até a cruz. Na cruz, Jesus não respondeu toda a violência, todo o ódio que ele sofreu, toda a perseguição. Jesus não respondeu com violência, não respondeu com ódio. A resposta transbordante é o amor. É um amor que sai de si, um amor que é totalizante, é o excesso, né? E o Papa nos convidou a isso, a uma resposta totalizante frente aos grandes desafios do diagnóstico social, ecológico, pastoral, esta resposta mais totalizante. Como Deus resolveu o conflito do pecado? Com o transbordamento da redenção. A resposta de Deus foi a salvação da humanidade, dando a sua própria vida. Não foi com a lei que ele resolveu o conflito, mas com a graça. Isso a gente vê muito expresso na nossa liturgia. Sempre a liturgia que recorda o mistério pascal é sempre aquela resposta que transborda, né? O amor que transborda. É como a gente vai enchendo um copo de água, colocando água, até que dá aquele transbordamento. O transbordamento é aquela resposta que a gente dá diante de todos os conflitos. Não é fácil. Às vezes a gente quer dar uma resposta imediata, nós queremos disciplinar o conflito, nós queremos... E custa muito dar essa resposta mais totalizante. Padre, oi. Infelizmente está chegando próximo do fim. Eu já quero uma segunda parte, inclusive. Eu já consigo ver que tem muito conteúdo a respeito. E também a gente já pensava em fazer uma escola sobre a questão missionária também. Também tinha anotado algumas perguntas mais específicas sobre a POM. Estou curiosa para saber como é que as obras missionárias estão se vendo, né, com essa questão da pandemia, como é que a igreja vai fazer a saída num momento em que todo mundo está recluso nas suas casas. Mas passou muito rápido, esse tema é muito rico, né? Com certeza tem muita coisa para ser comentada. Temos 2 perguntas ainda, acho que não vai dar tempo de fazer Temos 3 perguntas, na verdade. Fora as que eu também tinha anotado no roteiro. Então, a gente vai entrar em contato com o senhor em breve para ver se a gente consegue agendar uma segunda parte. E a Patrícia, a presidente do movimento, já está dizendo, com certeza precisamos de uma segunda rodada. Porque realmente é um tema muito interessante, tem muito conteúdo. Mas a gente tem a missa do movimento às 7h30 pelo Facebook. Então, não podemos passar muito do horário. Eu vou fazer uma última pergunta aqui da Carol. Ela quer saber se o sínodo já propiciou para a igreja alguma mudança significativa em relação à Amazônia. Então, eu ia entrar nesse tema justamente, mas eu ia entrar na exortação apostólica do Papa. Que tudo isso que eu falei da resposta transbordante, o Papa traduziu isso em 4 sonhos. Que é uma resposta também do sínodo, né? Um sonho, ele convidou as pessoas para um sonho social, um sonho cultural,
um sonho ecológico e um sonho eclesial. Então, o pós-sínodo é o caminho que nós estamos agora, no pós-sínodo. E isto agora, todas essas conclusões, ela vai para as dioceses, né? Vai para as igrejas da Amazônia, para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Foi em fevereiro que o Papa escreveu a exortação. E aí já veio a pandemia. Então, esses processos todos com a pandemia também ficaram assim, em reuniões, encontros para a recepção do sínodo, ainda está muito lento, eu diria, devido à pandemia. Mas agora nós temos um momento todo para frente para pensar agora na concretização desses sonhos que o Papa aponta para a Amazônia. Aí toca a questão dos ministérios, da conversão ecológica, cultural, da formação dos presbíteros. Tem muitos temas que eu poderia abordar aqui, que é a questão do pós-sínodo. Coisas muito concretas que nasceram lá e já tem sinais. Já tem dioceses do Brasil que já conseguiram fazer uma aplicação do sínodo, criando, por exemplo, na paróquia o Ministério do Cuidado da Casa Comum. Um ministério específico para criar consciência de preservação da natureza e assim por diante, ok? Então, nós estamos nessa fase de descer essas conclusões para esses sonhos para a realidade. Perfeito. Muito legal. O Otávio aqui está sugerindo uma bênção final agora para a nossa transmissão. Mas gostaria de agradecer de novo pela sua disponibilidade, Padre. Vamos lhe procurar em breve, porque é um tema que a gente viu aqui que gerou muito interesse. A gente espera também que na segunda rodada a gente consiga domar o Zoom para conseguir replicar direitinho no YouTube, se tornar mais acessível. E então, às 7h30, a gente vai colocar o link, a gente vai ter a missa do Emaús, aí com a transmissão no Facebook, vamos compartilhar o link aqui no chat do Zoom. Então, estão todos convidados. E eu acho que é isso. Muito obrigada de novo, obrigada pela participação de todos. Desculpem alguns probleminhas com tecnologia que a gente tem. A gente não estava acostumado pré-pandemia a fazer online, tivemos que nos adaptar, ainda estamos nos adaptando, mas vai melhorar. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Padre. Se o senhor puder fazer uma bênção final. Claro, com certeza. E essa bênção final, Ana Carolina, também respondendo a tua pergunta, esse tempo de pandemia, que as nossas agendas foram canceladas, os encontros, as atividades foram canceladas, mas tem algo que não foi cancelado, a missionariedade. Porque missão não é só atividades, não é só curso, encontro, formação. A missão também é uma definição do Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a vida é missão. É o tema da campanha missionária deste ano, outubro, mostrando que a vida de cada um de nós, na nossa casa, com as pessoas que nós estamos, sobretudo pelo testemunho de vida, a gente está sendo missionário. São Francisco de Assis dizia, se necessário, usar palavras. Porque nós, pela nossa alegria, pela nossa fé, pelas nossas opções, nosso estilo de vida, a gente está sendo missionário e missionária. Então, eu desejo, com essa bênção, que cada um de vocês, junto da família de vocês, nesse tempo de isolamento social, cada um consiga fazer da sua vida uma missão. Transbordar. Eu acho que se esta palavra ficar hoje para nós, uma pessoa que se sente amada por Deus, pessoa que tem a fé em Jesus Cristo, ela vai com certeza transbordar esse amor para os outros. É algo que vem de dentro para fora. Então eu desejo que esta bênção chegue a todos vocês, a todas as vossas famílias, e que esse amor de Deus possa transbordar em todos nós. Desça sobre vocês, sobre todos nós, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Vamos deixar o link aqui. Já vi que o Otávio já compartilhou o link da missa. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Padre Maurício. Uma boa noite a todos e uma ótima e abençoada semana. Boa noite. Tudo de bom. Deus abençoe a todos. A todas também.